A graça e a paz de Jesus, que saudade eu tenho de vocês. Bom seria voltarmos aos anos de 94 a 97, aonde banho eu não tomei e também não dei ninguém. Quem sabe no nosso próximo encontro a gente realize isso. Ou eu tomo banho, ou a gente dá banho em alguém. Hoje moro no município do Rio de Janeiro, aqui no bairro de Guadalupe, congrego e sou pastor auxiliar na primeira Igreja Batista Renovada em Guadalupe, uma igreja da Convenção Batista Nacional. E é muito bom aproveitar esse momento para compartilhar com você um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que nos fala: para Deus, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Vejo que os grandes dois temas para nossas igrejas e um desafio para nós ministros é desenvolver o conceito e praticar o que é traçado por esse escritor. Primeiro nos fala que a igreja precisa suprir as necessidades dos carentes e depois nós vemos que a igreja tem que apregoar justiça, ética e igualdade. Temos preocupado muito hoje em dia, na verdade, com o crescimento das nossas igrejas, como suprir as necessidades financeiras, as necessidades materiais, mas precisamos pensar nesses dois temas hoje. Estamos passando por um momento de tribulação, um momento onde as pessoas estão com grande temor, não têm expectativa no dia de amanhã, e a igreja ela precisa renovar o seu discurso, né? Hoje nós estamos fazendo isso de maneira online, através das lives, das gravações, mais breve, creio, estaremos lá nos púlpitos, onde precisaremos desenvolver esta prática, né, de ajudar as pessoas que precisam, de levar a igreja a entender o bem comunitário e também nós voltarmos ao discurso que Deus é justo e que Deus preza também que nós sejamos justos, éticos, com uma noção de moral. E isso tem falhado muito nos nossos dias. Eu trago aí na primeira discussão sobre nós suprirmos as necessidades daqueles que precisam. O texto ele vai falar das viúvas, dos órfãos propriamente dito, mas precisamos expandir essa discussão para todos os necessitados dos nossos dias. Não somente os necessitados na parte financeira ou de repente na parte da alimentação, mas necessitados na área da saúde, necessitados também na área psicológica, na área espiritual. Nós precisamos atingir essas pessoas de uma maneira impactante. Eu volto ao texto, farei a leitura aqui ao lado. É um texto apocalíptico que fala sobre o juízo final, que está lá em Mateus, no capítulo 25, está entre os versículos 31 a 46. E eu vou me basear um pouquinho aqui a partir do versículo 41, que nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. E perguntaram exatamente a Jesus quando que isto aconteceu. Isso acontece exatamente quando a gente deixa de suprir essas necessidades nas vidas das pessoas, né? E a gente vê lá no versículo 46 que nos diz: irão estes para o tormento eterno, para os justos e para a vida eterna. A gente tem a mensagem de salvação a levar às pessoas e a gente utiliza a nossa vida como testemunho para essa salvação. Será que exatamente como ministro, será que as nossas igrejas, os membros das nossas igrejas, além do discurso que nós fazemos, têm praticado isso? De ajudar aqueles que precisam, de visitar aqueles que precisam, de levar o remédio para aqueles que precisam, de levar o alimento, a ajuda não somente material, mas a ajuda espiritual, sentimental, emocional às pessoas que precisam? É uma discussão que a gente precisa trazer e praticar. Uma outra coisa que eu trago aqui para nós é como a igreja tem se envolvido de forma ética e moral em seus dias. Eu falei agora há pouco que nós temos uma preocupação muito grande em relação ao crescimento da igreja na área financeira e na área material. E muitas igrejas e muitos ministros
tem desenvolvido isso de uma maneira não muito ética e a gente precisa retornar esse discurso e vivenciá-lo. Eu trago aqui uma frase célebre de Rui Barbosa, é um polímata, conhecedor de muitas línguas, jurista, orador. Ele nos fala de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Você é uma pessoa que tem pregado isso, que as pessoas precisam ser honestas, que você precisa ser honesto, que a tua igreja precisa ser justa. A gente fala muito dos políticos, a gente fala muito do nosso vizinho, a gente fala muito do outro, mas como é que está a minha vida, como é que está a minha comunidade, como é que eu tenho pregado isso, como eu tenho incentivado a nós vivermos uma vida ética, uma vida que seja justa para todos. Eu volto um pouquinho lá no texto do livro de Lucas, no capítulo 19, para a gente concluir, que é uma história de Zaqueu que todos conhecem, né? Que ele fala que ele precisou doar metade dos seus bens aos pobres e precisou devolver quatro vezes mais o que ele havia roubado. E quando ele faz esse discurso perante todos e diante de Jesus, Jesus fala para ele: hoje entrou a salvação na sua casa. Eu quero dizer para você nesse dia, nessa manhã onde faço essa gravação, que é muito importante nós vivermos isso, ajudar ao próximo em suas necessidades, e é muito importante nós vivermos uma vida ética diante de todos e diante de Deus. Eu agradeço ao Senhor e oro nesse momento. Muito obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui neste grupo. Faça a tua vontade sempre em nós, na tua soberania. Em nome de Jesus, amém.